Olá, seja bem-vindo ao FIAP Café. Hoje o nosso bate-papo vai ser literalmente saboroso. A gente vai falar de gastronomia e, mais do que isso, de empreender na gastronomia. Se você já pensou a respeito disso, eu tenho aqui a Karina para conversar com a gente. Ela é nossa professora do Shift, e o Leandro Rubim, que também está sempre aqui compartilhando desses bate-papos conosco. Hoje a gente vai comentar quais são as principais delícias de se empreender na gastronomia. E eu queria começar, Karina, com você contando pra gente quais são as competências do empreendedor gastronômico. Primeiro a gente precisa pensar em gostar de cozinhar. É um fator fundamental para quem vai empreender no food service ou na gastronomia de um modo geral. Segundo, a gente precisa pensar realmente em fazer um bom planejamento, né, e ter conhecimento sobre a gestão do negócio como um todo. E em terceiro lugar, e o mais importante, é entender que a gente precisa gostar de servir. E deve ser não só a principal característica, mas a principal dificuldade, né? Você, pessoalmente, já encontrou alguma dificuldade nesse sentido? Normalmente os donos de restaurante, eles reclamam muito, né, que não tem tempo para ver tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, imagina. E principalmente quando a gente encontra um dono de restaurante que é o chefe de cozinha, né? Então, porque eu cozinho, eu crio cardápio e aí eu também tenho que fazer a gestão desse cardápio, eu preciso fazer compras, eu preciso tratar com fornecedores e aí eu preciso acompanhar o processo de produção, criar, administrar e atender o cliente. Então, é uma complexidade gigantesca e quando você vê realmente esse empreendedor ali no meio daquilo, né, dessa história toda, então às vezes alguns se perdem e é por isso que é importante desenvolver alguns aspectos de liderança, delegação, enfim, que é para poder deixar o negócio um pouco mais tranquilo. Eu gostei do primeiro item que você citou, que a pessoa precisa gostar de cozinhar. Eu gosto, por exemplo, mas eu não cozinho bem, né? Então, o gostar de cozinhar é bem relevante, mas eu fico na dúvida, porque as pessoas normalmente elas começam algum negócio porque elas gostam, mas às vezes não tem um lado administrativo, né? Não consegue servir as pessoas. Além de gostar, a pessoa precisa fazer o quê para efetivamente empreender? Ela precisa ter dinheiro inicial, ter aporte inicial? Ou ela consegue indo no modelo Lean, né? Ou seja, de pouquinho em pouquinho, vende aqui, começa a aumentar? Como que é o processo? Assim, o brasileiro, de um modo geral, ele é muito criativo. Então, assim, esse é um mercado que você termina enxergando, assim, vários tipos de empreendedores. Aqueles que conseguiram fazer sucesso por sorte, porque tinha um produto ali que não era tão conhecido, mas aí você viu que caiu nas graças de um público e aí no boca a boca foi tendo o negócio foi crescendo e aí ao mesmo tempo a pessoa, se ela tem uma característica empreendedora de querer assumir riscos, de buscar realmente se capacitar, você tem os investidores, então são pessoas que terminam investindo, que não entendem nada do negócio, mas enxergam que às vezes existe um determinado produto ou um determinado serviço e aí a gente fala às vezes muito o que eu costumo falar é assim, que um negócio, para ter sucesso, ele pode ser sucesso pelo produto, mas ele pode ser sucesso pelo serviço. Às vezes a gente tem muito mais ambiente, serviço e um produto ok, e você tem um sucesso absurdo em algumas empresas e em outras você vê realmente que as pessoas vão ali por causa daquele produto. E aí, normalmente, aquele produto está ligado a um alimento a um ingrediente que remete a alguma questão de hábito cultural realmente do consumidor. Então, é de uma gama, de uma variedade gigantesca, realmente os nichos de serviços que tem dentro do mercado. É importante saber é importante gostar de cozinhar, mas é importante sim entender que é um negócio e precisa ter lucro. E para quem está pensando em criar um novo negócio gastronômico, é preciso inovar ou dá para seguir com arroz e feijão e ter sucesso? Dá para seguir com arroz e feijão com sucesso. Existem inúmeros negócios, principalmente em tempos de crise, né, onde o consumidor não abre mão de comer o que é do dia a dia, é de rotina dele. Então, a gente tem a situação de que existe um público que busca experiência e existe um público que busca o feijão com arroz do dia a dia. Mas normalmente existem pesquisas que apontam, né, que o brasileiro ele come batata frita, arroz, salada, feijão.
né, e hambúrguer, e aí por isso que a gente vê alguns nichos de serviços que vão melhores do que outros, né? O cliente de experiência, ele é um cliente muito difícil de ser fidelizado, né? Então, para a gente montar um negócio focado na experiência, num produto extremamente premium, inovador, com tecnologia por trás, né? Técnicas inovadoras no processo de produção, você tem cada vez, você agrega valor, principalmente no custo de mercadoria desse produto que você vai vender, e aí isso faz com que o seu ticket seja algo mais que para um nicho classe AB+, e aí você termina tendo aí talvez um nicho muito específico, e esse é um cliente que busca sempre experiências. E quando o cliente busca experiências, ele é difícil de ser fidelizado, aí você tem que ser extremamente muito bom no que você faz, porque tem um nível de competitividade um pouquinho mais alto do que o do feijão com arroz. E qual é o tipo de cliente que os empreendedores devem conquistar? Por exemplo, se eu hoje eu tenho, por exemplo, um restaurante por quilo e eu preciso, e aí eu sou uma empreendedora, eu estou ali mapeando o meu horário de almoço, eu estou ali vendo todo o meu fluxo de pessoas, eu não tenho como aplicar pesquisa de satisfação com esse cliente, então eu preciso ali no momento do pagamento entender realmente quem é o meu público, se ele é um público mais feminino, se ele não é, tentar identificar algumas questões de gênero, para, num primeiro momento, e principalmente em momento de abertura, num feeling que não é o ideal, mas a gente, né, nos primeiros 6 meses é tudo muito movimentado, então você tem que ir meio que no feeling mesmo. Então, assim, você vai mapeando ali quem que é teu cliente, se ele tem, qual a faixa etária dele, o que ele consome mais, e aí, principalmente, acompanhar, de fato, o consumo que se dá, por exemplo, nesse restaurante por quilo, o que está sendo mais consumido, quantos quilos eu produzi de uma comida e quanto que ela foi vendida hoje, né? O que sobrou, né? Então, esses monitoramentos, essas mensurações que a gente faz da produção, ela te dá muito retorno e você consegue enxergar quem é o cliente. Então, hoje, por exemplo, para quem está pensando em empreender, negócios que ofertem praticidade e conveniência e que tenham uma pegada de sustentabilidade, ética e ao mesmo tempo saudabilidade, estão crescendo. Então tem consumo, sim, com certeza. Até entrando um pouquinho no lado financeiro, uma dúvida que eu tenho, já ouvi falar, por exemplo, em cinema, que o que dá lucro é a pipoca e não o filme. É verdade. Né? E eu já ouvi falar de alguns amigos que têm restaurantes que o que dá um lucro é o chicletinho, a balinha, o sorvetinho, que ficam no balcão. Né? E água mineral. A água mineral e o suco, né? Suco, que é maior, o preço maior que o almoço, às vezes. É isso mesmo? É por aí. É por aí. Por exemplo, eu trabalhei por 3 anos numa steakhouse e realmente o retorno com a carne e o retorno com o vinho, que eram os carros-chefes da casa, era o que levavam o cliente para casa, eles não traziam um retorno tão grande para a empresa. Então, o que a gente precisava construir de inteligência dentro do cardápio para fazer com que aumentasse o ticket médio desse cliente e nos gerasse um maior faturamento e um pouco mais de lucratividade também junto ao ticket médio. Ou seja, então o que a gente precisava? Alavancar os cardápios que complementam carne e vinho. Então, e cerveja também. Mas a gente tem que entender assim, que para você elevar o ticket médio dentro de um restaurante, e se você tem ali um carro-chefe, que é um produto estrela, né, dentro de uma matriz de engenharia de cardápios, que são ferramentas que a gente aplica quando a gente faz gestão, você termina enxergando que você precisa incentivar o consumo do acompanhamento, a venda do acompanhamento, da entradinha, da água mineral, daquele drink ou da sobremesa, e é preciso ter inteligência para lidar com essa venda desses produtos, né? Por exemplo, sobremesa é algo que eleva bastante o ticket médio, mas dependendo do tamanho da porção, você vai ter divisão de uma única sobremesa por várias pessoas, e isso faz com que talvez você não consiga levar o ticket médio. Então, tem que ter inteligência na hora que vai fazer realmente a produção, conceber o prato. Então, por isso que a gente fala assim, o cozinheiro, não basta só querer gostar de fazer, né? Às vezes a gente faz o prato, mas aí a gente não enxerga que aquele prato talvez nos dê um prejuízo ou nos dê realmente muito lucro. E ele pode incrementar bastante o faturamento do negócio. Legal, a gente vê muitos food trucks
aparecendo por aí. Sim. E é um modelo de negócio bacana? Eu olho para o mercado de food truck, assim, o nicho de food truck com muita atenção. O food truck, ele não é o negócio, né? E eu acho que a gente tem visto alguns negócios, alguns food trucks, na realidade, deixando as suas atividades aí, né? Mas ele é, de fato, o quê? Ele é um equipamento, ele é um ponto de venda. Ele não é o negócio em si. Quando a gente fala, eu vou abrir um food truck, não, você vai abrir um negócio de alimentação, né? Então, assim, não vou abrir um food truck. O food truck vai ser o seu ponto de venda, né? Onde você vai, na realidade, dentro da etapa do processo produtivo, você vai finalizar o seu produto ali e comercializar ele lá dentro. Completamente diferente do quando a gente enxerga que existe várias etapas anteriores a isso que envolve processo de compras, processo de lidar com fornecedores, recebimento de mercadoria, armazenamento, pré-processamento, processamento de alimento. Então você tem toda uma cadeia de produção que precisa ser enxergada, que é o negócio em si. O teu negócio é esse. E aí você tem apenas um ponto de venda que representa, que aí ele é como se fosse o nome fantasia do seu negócio. Ele não é o negócio em si. E não à toa a gente tem visto que alguns food trucks que, por exemplo, que tiveram cardápios um pouco mais complexos, eles não estão indo tão bem quanto outros que estão aí com um cardápio mais simples. E já tem aí até propostas de modelos de franquias e já existem alguns que já franquearam aí a proposta, a ideia do negócio, sim. Mas você recomenda? Com ressalvas. Com ressalvas. Com ressalvas. Por causa dessa questão do processo produtivo. Porque você vai ter que ter um espaço físico para fazer a produção, você vai ter que atender várias normas de legislação sanitária, da parte também de várias outras órgãos que fiscalizam você, isso a gente vai ver no nosso curso, a gente tem um módulo para falar de todos os órgãos que fiscalizam o negócio de alimentação, e não é porque você está na rua que você não está sujeito a uma fiscalização onde você produz. A gente vê que muitos negócios acabam falindo, né? Ou as pessoas acabam desistindo, né, por falta de ou conhecimento ou dinheiro mesmo para continuar. Como estão esses números? Existem realmente muitas desistências? Existe, assim, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela nos apresenta um número de aproximadamente a cada 10 empresas que abrem, em 2 anos você tem aí uma média de 2,5 a 3 que fecham. Então, assim, existem inúmeros fatores para um negócio não dar certo, né? Então, existe erro de cardápio, de concepção de produto, ou erro de concepção de serviço, e você termina enxergando, assim, que é difícil mapear, às vezes, como a gente estava falando do food truck, assim, quantos food trucks abriram e quantos food trucks fecharam? É muito difícil encontrar esse dado, porque assim, quando o empresário ele vai abrir uma empresa, ele abre num cadastro nacional de atividade empresarial. E esses são, aí a gente tem umas 5 ou 6 variedades de cadastro, que aí são bares e restaurantes, comércio ambulante de alimentos, comércio, serviços de catering, enfim. Então você termina enxergando, por exemplo, o número de padarias a gente consegue ter, as pesquisas apontam aí alguns números, mas quando você vai para bares e restaurantes, então você termina, ou para food truck ou pizzaria, você não consegue ter esse dado muito preciso. Mas no normal, a mortalidade ela se dá nos primeiros 2 anos, ou ela se dá até o 5º ano de atividade. O empresário ele chega a consolidar o negócio dele, mas aí, a partir do momento que está ali no 4º ano, você já tem algumas questões, por exemplo, de estrutura física, manutenção preventiva, que às vezes falta capital de giro para poder investir, inovar no cardápio, inovar no negócio. Tem vários fatores que podem levar ao fechamento. Legal. Aliás, até fazendo um adendo, outro dia a gente estava batendo um papo, né, e você citou que você já viu uma rede, né, uma rede grande, ter problemas e até problemas financeiros porque foi escolhida uma carta de vinhos um pouco errado em relação ao menu. Sim. Então a carta ela influencia demais no processo. Qualquer ingrediente do cardápio, seja ele do cardápio de alimentos, do cardápio de bebidas ou do cardápio de bebidas alcoólicas de um modo geral, porque aí você também tem as bebidas não alcoólicas que também impactam um pouco no teu custo também.
Então, por exemplo, por exemplo, o suco de laranja é um problema, porque a laranja natural ela gera lixo, você paga pelo quilo do lixo, quando você, né, você gera mais lixo, enfim, tal. Então você tem algumas questões de alguns produtos no cardápio que você enxerga que tem um custo maior e que isso gera uma despesa, gera mão de obra. Se eu não tenho um equipamento para espremer a laranja, eu vou precisar de uma pessoa espremendo a laranja ali, mesmo que seja no melhor equipamento que você vá lá, mas o processo ainda é manual. Então, mas aí a questão, por exemplo, do vinho e das bebidas alcoólicas, de um modo geral, caipirinhas, cervejas, principalmente agora que o consumidor está querendo consumir muito cerveja artesanal, é uma febre. Então, a questão da carta de vinhos, ela realmente impacta. O cliente que bebe vinho, ele conhece o vinho. Então, não adianta você chegar, querer implementar uma carta de vinhos com um valor alto, né, dentro do negócio como um todo, se o cliente sabe que aquilo não, se é um vinho de guarda, ele não vai comprar aquele vinho no restaurante, porque normalmente os vinhos no restaurante, eles são mais caros. Quando o cliente ele entende de vinho, então, a partir do momento que ele vê que aquele vinho está com preço elevado dentro do restaurante e ele é um vinho de guarda e não está na hora de abrir, ou seja, o cliente hoje ele sabe mais o que ele consome. Então, assim, ele não compra. E aí, o que eu tenho? Eu tenho estoque parado. Estoque parado é dinheiro perdido. Então, Karina, agora eu tenho uma dúvida pessoal, inclusive, porque eu sou vegetariana há muitos anos e eu tenho visto que está um pouquinho mais fácil de se comer comida vegetariana, mesmo em restaurantes tradicionais. Tem tido um movimento para isso, não só pelos vegetarianos, mas veganos, para celíacos, né? Tem uma preocupação maior com o cardápio, pensando nesses tipos de público? Sim, tem sim. Na realidade, assim, o que a gente tem visto são modelos de negócios que estão focados, né? Esses empreendedores, eles começaram a empreender realmente frente à necessidade do cliente. Se você olhar o consumidor há uns 20 anos atrás, a gente não sabia o que era quinoa, a gente não sabia o que era chia, a gente não sabia o que tinha glúten, o que não tinha glúten, a gente sequer sabia o que era restrição à lactose. Então, assim, não existiam esses dados. Mas a partir do momento que os dados vão aparecendo, então você termina que o consumidor vai tendo acesso ao conhecimento do que é isso, ou vai adquirindo uma determinada patologia, porque aí você tem também uma coisa que é do cenário, na realidade, da saúde pública do Brasil como um todo. Você tem cada vez mais crianças com obesidade, né, com hipertensão e diabetes. E aí você também tem hoje pessoas que carregam consigo, né, as pessoas, os jovens, nós, assim, que estamos nas casas aí dos 30 aos 40, a gente já traz também algumas patologias. Então, alguma restrição alimentar. Então, empreender na necessidade do consumidor é sempre muito interessante. E aí existem as iniciativas que são simpáticas, porque assim, o vegetarianismo é uma opção, né? Mas, por exemplo, o veganismo também é uma opção, mas tem uma temática de sustentabilidade e ética por trás disso. Então, a partir do momento que o consumidor muda, então você vê o mercado mudando também. Então, empreender, e aí é daí que a gente vai. Você vai empreender por necessidade do teu consumidor, por tua necessidade ou pela oportunidade realmente de ambas as coisas. Então, assim, eu tenho a oportunidade de montar um modelo de negócio que atenda uma necessidade, uma tendência de consumo e, ao mesmo tempo, tem a ver com o meu modo de viver, enfim. Então, por isso que a gente tem visto realmente cada vez mais vegetarianos abrindo restaurantes, né? Até porque é um empreendedor que fala direto com o seu cliente, conhece do negócio, conhece o produto que vai ser feito, né? E você termina tendo aí negócios que são realmente reais na sua proposta, porque também tem os que não são, né? Tem as pessoas que estão dizendo que estão fazendo comida sem glúten e ela tem glúten. Então a gente tem que ficar atento, né? Muito sério. A pessoa pode ter um problema na hora. Extremamente sério, porque a gente está falando da doença celíaca, né? E é uma doença seríssima, assim como a hipertensão, a diabetes e a obesidade também. Então ficar antenado o que realmente o consumidor está pedindo. O consumidor, o cliente, ele sempre vai dar de fato o que a gente precisa focar, né? Então olhar para o cliente é fundamental. Bom, então se você tem interesse em empreender na gastronomia, conheça o nosso curso Shift. Cozinhar, Viver e Empreender. Como empreender no food service. Karina, muito obrigada pela sua participação. Leandro também.
E em breve a gente volta com mais algum assunto quente para a gente conversar. Tchau, tchau!